Oi, galera do Extensivo, tudo bem? E aí, gente, hoje nós vamos falar de conflito, nós vamos falar de desordem no mundo. Na verdade, nós vamos iniciar falando sobre esse assunto, tá? Como você sabe, você já deve estar acompanhando a apostila, é o último capítulo, a última unidade da nossa apostila 2, certo? Que aí a gente já vai dar continuidade já na apostila 3. Então esse assunto está lá na tua apostila 2, na página 102, ok? Bom, na verdade, essa aula de hoje, independente se você finalizou a parte do outro conteúdo ou não vai interferir em nada, tá? Você está assistindo essa aula antes ou depois do conteúdo que nós estamos finalizando, ok? Mas ela é muito importante para você entender principalmente os diversos conflitos, né, que ocorreram e ainda ocorrem dentro do Oriente Médio principalmente, ok? Então aqui a gente vai dar uma geral, né, sobre o que nós chamamos de desordem mundial e vamos falar mais especificamente de fundamentalismo islâmico e doutrina Bush, ok? Então, primeira coisa, pessoal, quando eu falo desordem mundial, né, na verdade é uma expressão usada, certo? Passou a ser muito usada, né, depois que iniciou a chamada nova ordem. Vocês lembram que nós tínhamos a chamada antiga ordem mundial, que nós já falamos, que vai ser de 45, basicamente, né, pós Segunda Guerra, até 91, fim da União Soviética, certo? Período de Guerra Fria, mundo bipolar, né? E a partir de 1991, com o fim da União Soviética, inicia o que nós chamamos de nova ordem mundial. Essa nova ordem mundial, nós vimos que foi marcado o quê? Pelo mundo multipolar, marcado pela globalização, que nós falamos tanto sobre globalização, né? O que é, as características, né? Marcado pela formação dos blocos econômicos, que nós, né, finalizamos praticamente a falar sobre os blocos, desde Mercosul, União Europeia e diversos blocos, certo? Que é o contexto que nós temos hoje. Porém, quando você fala nessa questão geopolítica, a gente fala em antiga ordem, né? Guerra Fria, nova ordem, globalização. Mas o que a gente observa? Que nessa nova ordem, vários problemas, né, geopolíticos, vários conflitos, eles aumentaram sensivelmente. Nós vamos ver, por exemplo, né, quando a gente for falar especificamente sobre Europa, vocês vão ver a quantidade de países que deixaram de existir e os novos países que surgiram não só na Europa como na Ásia, né, em consequência de fim de União Soviética, fim da ex-Iugoslávia, fim da Tchecoslováquia, né, e aí países que deixaram de existir e outros que surgiram, né, alguns de uma forma pacífica, mas a grande maioria baseada em algum conflito, em alguma guerra, né? Então, na verdade, o que a gente observa? Que no mundo a gente vai ter uma série de problemas, uma série de conflitos, uma série de guerras que vão crescer muito década de 90 para cá. Isso não quer dizer que antes não tinha, lógico, tá? Então surgiu essa expressão que a gente chama de desordem mundial, né? Que seria, na verdade, esse contexto, vamos dizer assim, que nós estamos vivenciando hoje, que ao mesmo tempo que a gente estaria numa nova ordem, na verdade nós estamos também num momento de chamada desordem mundial. E quando eu falo em desordem mundial, a gente não pode deixar de falar sobre fundamentalismo islâmico, né? Que apesar no momento a gente não ouvir muito falar de atentados terroristas, você não está ouvindo muito falar de fundamentalismo, isso não quer dizer que tudo parou, né? Hoje só se fala em Covid, só se fala em morte, só se fala em problemas, né? No caso de movimentos nos Estados Unidos com o movimento antirracista e tal, mas no momento, pessoal, aparentemente parece que tudo isso parou. Não parou, tá? Se você for pesquisar, se você for dar uma olhada, alguns problemas, alguns atentados estão acontecendo sim durante todos esses meses que nós estamos vivenciando aí o chamado problema do Covid, ok? Bom, e aí nesse contexto nós temos que falar um pouquinho do fundamentalismo e nós temos que falar um pouquinho de Estado Islâmico. É lógico que a gente não vai ser um especialista aprofundar em Estado Islâmico, mas até mesmo para você entender, né, os diversos conflitos entre o Oriente Médio, que vai ser um dos conteúdos da apostila 3, ok? Bom, então primeira coisa, pessoal, o que seria o fundamentalismo, né? O que seria esse termo fundamentalista, né? Quando a gente
fala em fundamentalismo, automaticamente a maior parte das pessoas ela já pensa em fundamentalista islâmico. Porém, o termo fundamentalismo, né, uma pessoa fundamentalista, ela pode ser, tá, de qualquer religião. Ela pode ser cristã, ela pode ser judeu, ela pode ser islâmica, qualquer pessoa, tá, que siga qualquer religião pode ser uma fundamentalista, ok? Ora, mas por que se ele usa essa expressão fundamentalismo ou fundamentalista? Na verdade, essa expressão ela é mais marcada, né, no século passado, no século XX, né, na segunda metade do século passado, onde alguns grupos de pessoas cristãs, principalmente protestantes, certo? Porque dentro do cristianismo você tem o cristão católico, cristão protestante, evangélico e vários outros, certo? Começaram a estudar a Bíblia, né? E começaram a seguir e querer colocar na prática ao pé da letra que está escrito no livro sagrado. É lógico que cada religião tem o seu livro sagrado, né? O cristão, o livro sagrado é a Bíblia, e no caso, no Islã, o livro sagrado é o Alcorão. Então, a partir do momento que essas pessoas começaram a pegar esse livro sagrado, no caso, inicialmente, a Bíblia, e começaram a ler a Bíblia, e começaram a interpretar o que a gente chama os fundamentos desse livro sagrado, ou seja, literalmente ao pé da letra, essas pessoas passaram a ser chamadas de fundamentalistas. Então, o que é um fundamentalista, né? Eu falo que um fundamentalista, na verdade, é uma pessoa considerada como radical, certo? Uma pessoa radical. Hoje é muito usado essa expressão fundamentalista em vários aspectos, até na questão política, né? Mas a gente não vai entrar nesse contexto, não vamos entrar nessa questão de fundamentalismo religioso. Então, a partir do momento que eu tenho esse radical religioso, tá? Ele vai seguir aos fundamentos do que está escrito naquele livro sagrado. Então, ele vai seguir literalmente ao pé da letra, tá? Então, esse termo fundamentalista passou a ser muito usado, não muito, mas passou a ser usado no século passado, no século XX, dentro de grupos cristãos, ok? Ora, então aonde que surgiu essa expressão fundamentalismo islâmico, o islâmico em si? Vocês sabem o que é o islamismo. Detalhe importante, eu sei, né, não sei qual prof de história você segue, né, se você tem aula com o Augustinho ou com o Adriano, tá? Mas eu sei que vocês devem estar falando sobre o islamismo, né? E eu sei que existem videoaulas, né, de alguns colegas de história que dá aula para vocês que falou sobre a origem do Islã. Se você tem dúvida ainda, dá uma procurada lá no portal do colégio, olhe lá, tá? Porque tem vídeos lá falando sobre a origem do Islã. Eu não vou entrar nesse detalhe porque vocês já viram na história e também não é o meu objetivo falar da origem, falar de Maomé, como que ele surgiu e tal, que não é o meu grande objetivo, certo? Mas se você tem dúvida, antes de você entender muita coisa aqui, vai lá e dá uma assistida nesse vídeo aula, que eu sei que tem aí no portal do referencial, certo? Que é bastante interessante, tá? Mas por que surgiu essa expressão fundamentalismo islâmico? Então, na verdade, essa expressão ela ficou muito marcada e foi muito divulgada pela mídia após o famoso 11 de setembro, que nós vamos estar falando bem rapidinho hoje, no 11 de setembro de 2001. Os grandes atentados, né, das famosas Torres Gêmeas, né, o World Trade Center, ok? Ora, por que ficou tão marcado? Porque nesse atentado, no 11 de setembro, quem assumiu o atentado foi o grupo, até então, conhecido, não desconhecido, mas não tão conhecido, chamado Al-Qaeda ou Al-Qaeda, ok? Onde a liderança da Al-Qaeda era Osama Bin Laden, ok? E aí o que acontece? A justificativa para aquele atentado, né, liderado por Bin Laden, era que o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos, né, ele destruía, na verdade, a visão fundamentalista islâmica é que nós, Ocidente, que somos liderados pelos Estados Unidos, nós destruímos, nós corrompemos os valores do Islã, né? E como grande líder
do Ocidente é os Estados Unidos, então ele passa a ser considerado o grande Satã. Então ele passa a ser aquele que tem que ser combatido, ok? No caso, pessoal, a partir do momento que houve o 11 de setembro, os grupos que passaram a ter esse ideal e ver o Ocidente como o grande inimigo, o grande Satã, passaram a ser chamados de grupos terroristas, certo? E essas pessoas que matavam e morriam em nome de Alá, certo? Passaram a ser denominadas de pessoas fundamentalistas islâmicas. Só que no caso, o fundamentalismo islâmico, ele vai se basear no livro sagrado, o Alcorão. Então são aquelas pessoas que morrem em nome de Alá, certo? Que explode uma bomba no seu corpo, morre e mata um monte de gente em nome de Alá. E eles acreditam que aquilo que está sendo feito, certo? Ele está seguindo exatamente o que está escrito no livro sagrado. Aí vem a expressão fundamentalista islâmico. São pessoas ou grupos de pessoas que seguem ao pé da letra o que está escrito no livro sagrado do Islã, que é o Alcorão. É lógico, se você falar com um islâmico que não é fundamentalista, ele fala, isso não está escrito, em nenhum momento está escrito que você tem que matar e morrer em nome de Alá, né, que eu tenho que fazer um atentado, ok? Mas uma pessoa extremista, uma pessoa radical, ela lê e interpreta daquela maneira. Então, por isso que a gente fala que um fundamentalista islâmico é um extremista religioso ou um radical religioso, ok? Bom, a partir do momento como a grande potência, né, foi atacada dentro da sua própria casa, né, no 11 de setembro, certo? A mídia e o mundo começou a usar muito essa expressão, né, fundamentalista islâmico. Até mesmo nesta época, se falava muito e aparentemente parecia que todo mundo que era árabe ou todo mundo que era islâmico era terrorista, né? Houve grandes movimentos contra esses grupos, ok? Mas hoje nós, na verdade, desde aquela época nós sabíamos, né? Mas a população em geral ainda, muitos têm esse conceito muito errado, certo? O que vai acontecer? Inclusive, vocês devem estar lembrados que quando nós falamos de Guerra Fria, que tinha toda a questão de dominação ideológica, lembra que eu falei para vocês que nos filmes retratados em Hollywood, sempre o inimigo, o maldoso, o torturador, sempre era quem? O soviético, né? A partir da década de 90, você vê que muda o contexto. Quem vai ser o grande inimigo, né? O que vai sempre ser caçado no filme, né? O cruel, o maldoso, o radical, é um fundamentalista islâmico. Então, geralmente ele coloca lá o árabe, né? Com a barba, geralmente é uma característica bem marcante, ou aquelas características bem árabes, certo? É como se fosse o grande inimigo. E aí o mundo começa a ver, de certa forma, né? O mundo, de maneira geral, tá? Como essas pessoas sendo todas terroristas. E não é bem assim, ok? Então, fechando. O que seria a questão de fundamentalismo islâmico? Fundamentalismo islâmico, na verdade, seria o quê? Seriam grupos de pessoas, certo? Ou grupos muito organizados hoje, que eles acreditam que eles têm que tomar uma série de medidas radicais, inclusive se morrer, ou você se converte ou você morre, certo? Para implementar as leis como eles acreditam que tem que ser colocadas em práticas baseado no livro sagrado. Quais são os principais grupos fundamentalistas, né? Não são só esses, mas são os principais. Então nós temos o Talibã, que pode ser escrito assim, ou AN, tanto faz, o Talibã, que nós vamos estar falando mais para frente do Talibã, quando eu falar de Afeganistão, que, detalhe, vou falar esse aqui vou falar agora, o Talibã, a Al-Qaeda, aí nós temos Hamas e Hezbollah, esses dois grupos estão ligados à Palestina. A hora que nós vamos falar sobre Israel e Palestina, a gente vai estar falando, né? O Hamas é um grupo fundamentalista e é um partido político que atua dentro da faixa de Gaza, Palestina, a área palestina, tá? O Hezbollah também é um grupo palestino, mas originário no sul do Líbano, certo? Que também atua como um partido político dentro do Líbano, tá? O Boko Haram, esse grupo aqui, ó, que todo mundo tá falando só de Covid, mas o Boko Haram tá fazendo o terror durante todos esses meses de Covid, a imprensa quase não está falando, mas está crescendo e está matando muita gente na África.
O Boko Haram é o originário da Nigéria. É um grupo fundamentalista na Nigéria. Segundo os especialistas, o Boko Haram ele é igual ou até mais cruel do que o próprio Estado Islâmico, certo? Mas é um grupo fundamentalista africano, originário dentro da Nigéria e que está espalhando o terror em todo o entorno, certo? Querendo criar justamente um califado na região. Só que nós vamos estar falando isso mais pouco para frente. Aí nós temos o Estado Islâmico, que é o que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Detalhe, segundo uma pesquisa feita por organizações que estudam, que pesquisam esses grupos considerados terroristas, certo? O Talibã foi considerado em 2018, certo? Um dos grupos mais atuantes e hoje, pessoal, um dos lugares que mais morre dentro de um país por grupos fundamentalistas hoje é o Afeganistão. Então, segundo essa pesquisa que foi divulgada o ano passado, desde 2003 até 2018, o país que mais gente morria, que mais gente sofria por a questão principalmente de fundamentalismo era o Iraque. Até mesmo por causa do Estado Islâmico, que é originário dentro do Iraque. A partir de 2018, tá? Segundo essa organização que faz essas pesquisas, esses levantamentos, coloca que o Afeganistão hoje é o país onde mais morre no momento, tá? Pessoas perdem a sua vida por questão do fundamentalismo. E quem tem uma relação direta é o Talibã. Então você falou em Talibã, você tem que lembrar do Afeganistão, que também o Talibã atua no Paquistão. Só que eu não vou detalhar muito isso aqui agora, porque vai ter um outro momento que a gente vai estar falando sobre isso, ok? Então esses aqui são os principais grupos terroristas. Detalhe importante que eu falei principais grupos terroristas. Terroristas para quem, Celiusa? Ora, para quem tem uma visão contrária deles. Então o Ocidente vê tudo isso aqui como grupo terrorista. Mas se você for, por exemplo, dentro da faixa de Gaza, né, que é território palestino lá em Israel, tá? E você falar de Hamas, ele não vai falar que é um grupo terrorista. Ele é um grupo que representa a população palestina na faixa de Gaza. Se você chegar no sul do Líbano e você falar em Hezbollah, você vai ver que o Hezbollah é um grupo que atua para ajudar os palestinos no sul do Líbano, que fugiram, né, durante a perseguição israelense em relação aos palestinos. Então, o que eu estou colocando para vocês? Que nós chamamos esses grupos de fundamentalistas e de terroristas porque nós estamos do lado do Ocidente, certo? Porém, quem está do outro lado, que de maneira direta ou indireta sofre uma atuação, muitas vezes, na visão deles positiva, de terrorista não tem nada. Ok? É lógico que essa expressão fundamentalista islâmica vai ser uma expressão criada pelo Ocidente, e aí o Ocidente, liderado pelos Estados Unidos e seus aliados, vai considerar tudo isso como um grupo terrorista. Ok? Bom, então isso aqui, e depois nós vamos estar falando de Hamas e Hezbollah, a gente vai estar falando na hora que eu falar Israel e Palestina. Talibã, a gente vai estar falando quando eu for falar de Afeganistão. Al-Qaeda a gente vai falar um pouquinho. Boko Haram a gente vai falar quando chegar na África, ok? Então a gente volta. No momento vamos para o chamado antigo ISIS, que começa com o nome de ISIS, Estado Islâmico da Síria e do Iraque, ok? Que hoje é apenas chamado de EI. Então, olha, quem que seria no caso esse grupo? É o chamado Estado Islâmico do Iraque e Levante. Hoje, pessoal, na verdade hoje não, já há muito tempo, que o grupo ele quer ser conhecido apenas como Estado Islâmico, sigla EI. Ok? Porque aí você vê que quando ele coloca como Estado Islâmico, quer dizer que o objetivo dele está muito além de Iraque e Síria. O objetivo do Estado Islâmico era, né, ocupar e dominar regiões ali do Oriente Médio e influenciar, como influencia em diversos cantos do mundo, certo? Mas o nome original é como Estado Islâmico do Iraque e Levante, é o chamado EI. É um grupo jihadista radical. O que é o jihadista, né? É a expressão usada para você considerar, na visão deles, como uma guerra santa, né? Eu mato e morro em nome de Alá, né? Na verdade, ele é um grupo fundamentalista
que foi criado em 2013, galera, ó, ele foi criado em 2013 e ele surge no Iraque, certo? Galera, eu falo sempre, é lógico que não existe uma culpa, né, mas existem, assim, possibilidades. Eu falo que se você pegar na história do Iraque, que a gente vai estar falando isso mais pra frente, os Estados Unidos teve uma grande participação na criação, ou pelo menos na origem desse grupo fundamentalista do Iraque. Se você for ver a origem de vários grupos extremistas que vão começar a aparecer no Iraque, começa lá desde a década de 90, quando teve a Primeira Guerra do Golfo, certo? Onde o Iraque perdeu a Primeira Guerra do Golfo, tá? Quando era o presidente George Bush, o pai, com o Saddam Hussein, a gente vai estar vendo isso mais detalhe, certo? E a população iraquiana sofreu uma série de sanções dos Estados Unidos, uma população empobreceu, uma população que muitas crianças e jovens cresceram ouvindo e vendo que os Estados Unidos, na visão deles, era o grande responsável pelaquela miséria, pelaquele abandono, pelos problemas. Então, se você for ver, a origem dessa aversão aos Estados Unidos começa desde os anos 90. Aí depois, em 2003, a gente tem a Segunda Guerra do Golfo, quando os Estados Unidos, após o 11 de setembro, criou uma justificativa para atacar o Iraque em 2003. Né? E dentro da guerra de 2003, que praticamente as tropas saíram só em 2013, essa guerra que durou praticamente 10 anos, na Segunda Guerra do Golfo, tá? Destruiu mais o Iraque. Então vai ser toda essa ocupação e influência de ocupações e destruições americanas dentro do Iraque que vai proporcionar criar grupos radicais, né? Porque você imagina, quem vivenciou aquela criança que vivenciou nos anos 90, né? Quando você pega aí, ó, no caso, 2000 e pouco, você está na faixa dos seus 20, 30 anos. Se você for ver, grande parte desses grupos são de jovens, né? Que são presas fáceis para serem basicamente recrutadas por esses grupos radicais. Então, se você for analisar como é que foi formado e tal, esse recrutamento é muito de pessoas muito jovens, com ideologias, né? Acreditando que ele vai criar todo um Estado com uma visão religiosa e que não foi bem assim, ok? Bom, então surgiu em 2013 e a origem, se você for ver, né, da origem do Estado Islâmico dentro do Iraque em 2013, é meio que uma resposta da saída americana do Iraque. Porque os Estados Unidos saem do Iraque em 2013, né, no governo do Barack Obama, retira as tropas americanas do Iraque e o Iraque fica bastante, né? Destruído, desfacelado, sabe? Com conflitos internos, domínios de poder, e isso é uma semente propícia para crescer um fundamentalismo, ok? E aí o que aconteceu? Surge, né, esse grupo com a visão de você criar um grande califado na região, certo? Um grande estado sunita. Você deve ter visto, tá? Lá dentro do islamismo, que no Islã eu posso dividir em dois grandes grupos, né? Existem outras subdivisões, mas dois grandes grupos, os xiitas e os sunitas. Durante muito tempo se falava que o xiita era o radical e o sunita é o moderado. Então, inclusive aqui no Brasil se usava muita expressão quando você queria se referir a algum grupo mais radical, mais conservador, você falava assim, a ala xiita de tal grupo, como se todo xiita fosse radical, né? E os sunitas fossem liberais. Mas não é bem assim. Sunita e xiita tem a ver com a linha de sucessão, né? Se tem uma ligação direta com o Maomé ou não. E aí, durante muito tempo, essa ideia que o sunita é o moderado e o xiita é radical. Não esqueça que o Irã, a maior parte da população islâmica iraniana é xiita, mas a maior parte da população islâmica mundial é sunita, ok? Aí você fala assim, nossa, que legal, então a maior parte é moderado. Gente, depende do que é moderado. Saddam Hussein era sunita e o Estado Islâmico é sunita. Que é coisa mais radical, mais fundamentalista do que o Estado Islâmico? Então, na verdade, essa questão de ser mais radical ou conservador,
ou mais liberal, depende de que contexto você está analisando. Na verdade, isso é uma divisão em relação ao sucessor, né, do líder religioso. Se tem que ter uma sucessão ligada diretamente a Maomé ou não, ok? Então, no caso, o Estado Islâmico é sunita, certo? Que passa a perseguir todos aqueles grupos, certo? Que não seguiam a sua forma de ver o Islã. Então, quais eram os grupos mais perseguidos? Olha aqui, xiitas. Aí você fala, gente, mas um xiita não é islâmico? É, mas pensa diferente, muitas vezes da visão dele sunita. Então passou a perseguir e matar xiitas. Os curdos, nós vamos ver os curdos. Curdo é um povo, é uma nação, né, que luta pela a criação do seu estado. Os curdos, cristãos, certo? E yazidis. Esses grupos foram os mais perseguidos e foram os mais... A maior parte das pessoas que foram mortas, decapitadas, queimadas, fuziladas, eram pessoas que seguiam esses grupos religiosos, certo? E que não queriam submeter às leis do Estado Islâmico. Então, qual era o lema do Estado Islâmico? Né? Você ou se converte ou morre. Agora, a partir do momento de você se converter, você fala, pô, mas um xiita é islâmico, como se converter ao Islã? Não, se converter não é ao Islã, se converter às leis seguidas pelo Estado Islâmico dentro do Islã, ou seja, da sua visão fundamentalista, ok? Então, quando eles matavam, decapitavam, né, aquelas imagens que provavelmente vocês devem estar lembrados, né, que tinha gente que tinha estômago de ficar vendo, né, que infelizmente era divulgado pela rede social e hoje vários vídeos foram retirados, eles matavam e decapitavam qualquer pessoa que ia contra a forma deles ocuparem, inclusive pessoas que seguiam ao Islã. Tem alguns relatos, por exemplo, né, vocês sabem que o Alcorão é escrito em versos, certo? Que nem a Bíblia é escrita em capítulos, né, em versículos, tá? No caso, o Alcorão é escrito em versos. Então, muitas vezes, por exemplo, você é islã. Não, eu sou islâmica, né? Então tá, recita o verso tal. Se o cara errasse, né, uma parte do verso, certo? Você não sabe o livro sagrado. Então, isso é justificativa de você morrer. Então, a gente vê aquelas imagens horríveis, né? Pessoas sendo queimadas vivas, pessoas sendo decapitadas, fuziladas. Assim, se vocês procurarem vídeos mostrando o contexto, uma coisa muito cruel do Estado Islâmico. E isso dominou, pessoal, de 2013, quando começa, até praticamente 2018 para 2019. A gente fala que 2019, oficialmente, tá? Principalmente pelo Ocidente e Estados Unidos, declara que em março de 2019 tem uma derrota territorial, mas não uma derrota ideológica. Presta bem atenção nisso. Detalhe, o Estado Islâmico, ele surge como um braço da Al-Qaeda no Iraque. Olha só, era uma ligação de pessoas ligadas à Al-Qaeda e dentro da Al-Qaeda sai um grupo, certo? Uma divisão dentro da Al-Qaeda dentro do Iraque, porque esses grupos não atuam só no local, né? Eles criam braços, redes pelo mundo, certo? E da Al-Qaeda ele sai e cria o Estado Islâmico. Gente, se a gente temia a Al-Qaeda na época, a Al-Qaeda perto do Estado Islâmico era boazinha, certo? O Estado Islâmico virou um grupo muito mais radical, muito mais fundamentalista do que até mesmo a Al-Qaeda, ok? Quem era o líder? Era porque morreu, tá? Quer dizer, dizem que morreu, né? Eu acredito que tenha morrido. O líder era o chamado Abu Bakr, o tal famoso al-Baghdadi. Esse cara, ele morreu, na verdade, ele se matou, né? Em outubro do ano passado, galera, não tem um ano que esse homem morreu. Segundo consta, esse cara aqui, se vocês pegarem assim, até outubro de 2019, era a foto dele, né? Aquela famosa roupa preta, aquela famosa barba, aquela coisa toda assim. Certo? E ele se auto-intitulou o califa, certo? O califa, né? O chefe, o líder de todo o califado
que começou no Iraque e foi também para a Síria, certo? Aproveitando que a Síria estava destruída pela guerra civil. Não esqueça, a gente vai estar vendo que a Síria começou a guerra civil na Primavera Árabe, certo? A partir da Primavera Árabe. E então, aproveitando que a Síria também estava esfacelada e enfraquecendo, o Estado Islâmico aproveitou e ocupou o território, certo? Então, do Iraque e da Síria, mas a origem do Estado Islâmico é dentro do Iraque. E aí, o que aconteceu? Em outubro do ano passado, 2019, houve uma incursão de tropas americanas na Síria, onde eles acreditavam que o Al-Baghdadi estava escondido. E ele, pelas notícias, ele foi encurralado, pelas tropas americanas e ele ficou, como se fosse escondido ou preso dentro de um túnel, certo? E aí, oficialmente, o que ele fez? Ele detonou um explosivo, certo? Onde ele se matou e matou os 3 filhos dele, Só que se você ver, por exemplo, alguns relatos, do governo da Síria, diz que eles não conseguiram identificar o DNA dele, Então, talvez ou explodiu demais o homem, sei lá, Ou, teoricamente, a gente acha que ele se matou, Se de repente ele tá em algum lugar, oficialmente ele morreu. Morreu em outubro do ano passado, com um momento que as tropas americanas na Síria foram, fecharam, encurralaram, e ele veio se entregar, ele explodiu a bomba e matou ele e os 3 filhos dele. E aí todo mundo falou assim, nossa, morreu o líder, Poxa, morreu o líder. Agora o Estado Islâmico já estava enfraquecido, porque 2019. Desde março de 2019, o Estado Islâmico perdeu todo o território, porque, gente, o Estado Islâmico virou um grupo absurdo, que era uma coisa que a gente mais ouvia falar a partir de 2014, 2015. Gente, eu falo que de 2014 até 2017, 2018, não tinha um dia da semana que você não ouvia ou não lia alguma coisa sobre a participação direta ou indireta do Estado Islâmico, certo? Mas aí, 2019, eles foram. Desde 2014 para 2015, começa a ter uma atuação americana, de bombardear. E foi enfraquecendo e perdendo território. Com a morte dele, você fala assim, nossa, acabou o Estado Islâmico. Mas, gente, dias depois, certo? Porque além dele ser morto, também morreu o braço direito dele, o líder número 2. Surgiu um novo líder. Hoje, esse novo líder, que tem esse nome bem curtinho, Abu Ibrahim al-Hassim al-Quraish, Tudo o Abu, É o novo líder, certo? Não se sabe muita coisa dele ainda, Porque essa liderança ela é considerada basicamente recente, mas, segundo os especialistas, a cabeça morreu. Você matou a cabeça, o grande líder, que foi quem criou o Estado Islâmico, quem idealizou o Estado Islâmico, certo? Um cara que, se você ver todo o histórico dele, ele é islâmico desde criança, ele seguiu toda a vida dele, mas criou essa concepção mais fundamentalista. Mas não é porque a cabeça foi cortada que o grupo morreu, E isso disseminou praticamente. Tanto é que o Estado Islâmico, galera, ele recruta seguidores, inclusive se vocês pegarem notícias recentes, ele recruta seguidores pela internet. A internet virou, a rede social, virou uma maneira que eles já faziam, divulgar tudo que eles faziam, inclusive as mortes, as decapitações que eram feitas ao vivo, certo? Como também recrutar pessoas. Inclusive, galera, eu não assisti, tô falando para vocês que eu não assisti, mas eu quero assistir. Existe uma série curta, primeira temporada, de uma série feita na Suécia, certo? Chamado Califado, que fala justamente sobre o recrutamento de pessoas na Europa para ir para a região da Síria e do Iraque, para lutar ali, junto ali com o grupo ali no caso, fundamentalista. Essa série tá no Netflix, tá? E eu quero ver se eu assisto, E quando geralmente ela diz que é muito boa, eu já vi assim umas partezinhas, assim, eu acho que tem que pegar um dia que eu tenho um tempinho, porque aí eu sei que eu vou assistir a primeira, quero assistir a segunda, terceira, quarta, o episódio. Mas se você tiver um tempinho, é interessante assistir até mesmo para ver como
é recrutado e como que leva uma população europeia, um sueco, por exemplo, com um país com uma qualidade de vida, né, tão grande assim, e aí você vê de repente, né, ele sendo ideologicamente recrutado para ir lá teoricamente lutar, né, com o Estado Islâmico. Então bem interessante, eu acho que vale a pena. É lógico que tudo que a gente assiste, a gente tem que assistir, mas assim, não com aquela visão, não tô enxergando nada, né? Tem que ter uma noção geral, ok? Bom, e também vocês têm na apostila, não vou ficar falando, mas vocês têm na apostila, uma série de atentados terroristas que o grupo fez. Na tua apostila, galera, vocês têm aqui na página 103, tem aqui, ó, um quadro aqui, ó, dos principais atentados que eles realizaram na Europa, principalmente, até algumas áreas dos Estados Unidos, em 2017. Cara, era quase todo mês. Mês de janeiro, fevereiro, cara, é toda vez. E geralmente foi aquele momento, 2017, 2018, que a gente viu muitos atentados, muitas vezes, de pessoas isoladas. Pessoas que sozinhas, elas simplesmente ou passava com um caminhão em cima das pessoas, ou simplesmente ela saía esfaqueando as pessoas nas ruas, em lugares públicos, de visitação pública, né? Atentado que teve na Noruega, na ilha da Noruega, que matou uma série de jovens estudantes na Noruega, inclusive tem até um filme que retrata isso, que eu não me lembro agora o nome, mas é baseado no fato verídico. Eu vou ver esse nome agora e eu falo para vocês. Muito interessante. Se vocês quiserem assistir, vale a pena assistir esse filme. Eu vou agora lembrar o nome e falo para vocês. Então, ó, basicamente a gente viu todo esse contexto do Estado Islâmico e aí a gente observa que tudo isso surgiu após o 11 de setembro. Então, para a gente fechar esse assunto, eu vou falar agora um pouquinho da guerra sobre o terror, tá? E sobre a questão do 11 de setembro, ok? Me espera aí. Gente, guerra ao terror. Vamos lá agora falar sobre guerra ao terror? Nós vamos agora falar rapidamente sobre doutrina Bush. É lógico que eu não vou aprofundar demais aqui, né? Porque em outros momentos, quando eu for falar especificamente da guerra no Afeganistão e guerra no Iraque, sempre eu retomo, né, um pouquinho para a gente estar relembrando. Mas só para a gente fechar esse assunto em relação ao fundamentalismo islâmico. Então, primeira coisa, lembra que nós tínhamos falado até agora que o fundamentalismo islâmico foi muito marcado após o 11 de setembro. Certo? Então vamos relembrar rapidinho o que foi o 11 de setembro? Bom, primeiro que vocês muito jovens, né, com certeza, vocês eram talvez bem crianças aí, vocês não vão lembrar, mas quem teve a possibilidade de assistir isso aqui ao vivo, eu acho que é uma das imagens, tem imagens, né, você que já assistiu várias coisas aí, tem imagens que marcam na nossa cabeça, né, assim, tem coisas assim que você nunca vai esquecer. Eu, Celilza, posso dizer assim que hoje eu tenho assim 3 grandes imagens, né, em relação ao mundo, né? Tem alguns fatos do Brasil que marcou, assim, que eu lembro claramente, né? A queda do Muro de Berlim em 89, isso é importante a gente ser mais experiente, tá vendo? Não é só história, você viu aquilo ao vivo, né? No caso, a queda do Muro de Berlim, certo? Em 89. O início dos ataques em Bagdá na Primeira Guerra do Golfo, certo? Que eu estava assistindo uma programação durante a madrugada e cortou toda a programação e começou a mostrar os bombardeios ao vivo em Bagdá, Primeira Guerra do Golfo, certo? E uma outra coisa assim, outro também fato que muito marcante que eu não esqueço, né? Quando o fim da União Soviética, a renúncia do Mikhail Gorbachev com o fim da União Soviética, algo marcante e inesperado, né? Mas eu acho que essas imagens, assim, foi uma imagem muito, assim, inesperada que foi ver o 11 de setembro. É lógico que eu não assisti ao vivo, né, o ataque nas 2 torres, mas eu tive a oportunidade de assistir, infelizmente, ao vivo as 2 torres desabando. E as pessoas olhando para você perguntando assim, tipo, o que aconteceu, né? Falei, como assim? Eu não sei o que aconteceu, né? Então, quem não lembra, quem nunca viu direito, pega um vídeo de reportagem, não vai ficar pegando essas coisas aí de, porque foi toda uma conspiração, para de ficar, vamos naquilo que é oficial. Se foi conspiração, não sei, mas vamos trabalhar o que é oficial. Então, se você não lembra, se você não assistiu, dá uma olhadinha. Tá? Até mesmo pra gente estar fechando sobre o assunto.
Então, o que foi o 11 de setembro, né, de 2001? Foi marcado pelos grandes atentados terroristas, tá? Nos Estados Unidos, que aconteceu nos Estados Unidos, ok? Na verdade, o atentado do 11 de setembro tinha 3 grandes alvos, né? Depois de tudo, né, a gente ficou sabendo que tinham 3 grandes alvos. Um alvo político, um alvo econômico e um alvo militar, tá? Porque qual era o objetivo do grupo, o responsável, né? O grupo Al-Qaeda, tá? Que na época a Al-Qaeda era liderado por quem, pessoal, como nós vimos? Na época, ele era liderado pelo Osama Bin Laden, que já morreu, ok? Morreu no Paquistão, né? Por uma operação americana. Muito bem, que também tem um filme que retrata a morte do Osama Bin Laden, certo? Chama-se A Hora Mais Escura. Esse eu não sei por que eu guardei esse nome do filme, eu sou péssima em guardar nomes, vocês sabem disso. Mas esse aqui eu não sei por que eu acho que A Hora Mais Escura. Eu guardei esse nome, certo? É um filme que retrata toda uma investigação de uma mulher da CIA que ela vai caçando todos os passos do Bin Laden até que ela encontra indícios que o Bin Laden estava no Paquistão. E aí tem toda uma operação americana, né? No finalzinho do filme, só no finalzinho do filme, o enfoque do filme é falar de tudo como foi pesquisado até chegar à morte dele, tá? Onde essa operação matou o Bin Laden, tá? Dentro do Paquistão. Então é um filme também interessante, mas eu falo assim, não assista com sono, porque ele não é um filme que tem ação. É um filme assim, tá? Porque ele vai contando tudo com histórico e tal, entendeu? Bom, é um outro filme interessante para quem não tem noção. Bom, qual era o alvo da Al-Qaeda, né? E liderado pelo Bin Laden? O alvo político, a gente coloca de maneira geral que o alvo político era a Casa Branca. Mas na verdade, né, diz que o grande objetivo não era bem a Casa Branca, era o Capitólio. Tá? Mas é ali, né, em Washington, onde fica, né, a sede política, onde está o presidente americano. Que na época, quem era o presidente dos Estados Unidos? George W. Bush, o filho. Não esqueça que os Estados Unidos também foi governado pelo George Bush, o pai, que já morreu, ok? Muito bem, o alvo político. Aí, no caso, o alvo econômico era o World Trade Center, que seria as Torres Gêmeas. Por que era o alvo econômico? Porque nessas torres, né, eram presentes ali, estavam localizados sedes de grandes instituições financeiras, de grandes empresas, de grandes multinacionais. Tanto é que muita gente que morreu nas torres foram pessoas de diversas nacionalidades, porque ali você tinha sedes de várias multinacionais. Então era o coração econômico, né, em Nova York. E o alvo militar seria o Pentágono. O Pentágono. Então, na verdade, você tinha a Casa Branca, um alvo, as Torres Gêmeas, 2 alvos, torres, e o Pentágono, 1. Por isso que foram sequestrados todos os aviões comerciais que saíram lá de um aeroporto com um determinado destino, com pessoas comuns lá dentro, e os sequestradores estavam dentro desse avião, tá? Desses aviões, e foram sequestrados 4 aviões. 4 aviões foram sequestrados, certo? Nossa, mas 4? Tem gente, não sei, no caso você que está assistindo aí, né? Mas geralmente quando eu falo isso em sala, o pessoal fala 4, mas não foram só 2, Celilza? Todo mundo só lembra dos 2 das Torres Gêmeas. Mas eram 4 alvos, 4 alvos. Então 4 aviões foram sequestrados, certo? 2 atingiram as torres, 1 atingiu o Pentágono. Sim, 1 atingiu o Pentágono, só que não foi mostrado ao vivo, porque não foi registrado. E o 4º avião, que teoricamente era para atingir a Casa Branca, caiu, oficialmente caiu, certo? Numa fazenda na Pensilvânia, né? Que houve, inclusive tem um filme, que esse eu não lembro, é Voo alguma coisa, esse eu não lembro o nome, que retrata, lógico, uma visão americana, né? Que retrata o que aconteceu dentro desse voo, certo? Até a sua queda. Ok? Também já assisti esse filme bem interessante. É lógico que ele mostra bem essa visão americana. Não estou falando que está certo ou está errado,
Mas falar, como é que retrataram? Porque quando as pessoas ficaram sabendo que foram sequestrados, o avião estava sequestrado pelo terrorista, várias pessoas mandaram mensagens, algumas mandaram áudio, algumas tentaram entrar em contato com a família, né? Então, baseado em todos esses relatos das pessoas que estavam, né, no caso, no avião, eles fizeram esse filme, ok? Então, são 4 aviões. Um atingiu o Pentágono, 2 atingiram as torres e um atingiu a Casa Branca. Era para atingir a Casa Branca, não atingiu, foi derrubado. Quer dizer, caiu, oficialmente caiu. A gente fala foi derrubado, é porque assim, existe, sei lá, né? Aí vem as conspirações, né? Eu não sei. Mas oficialmente os passageiros fizeram uma disputa interna com os terroristas e aí o avião caiu, então eles morreram como os grandes heróis, ok? Mas, não sei, o filme deixa assim algumas interrogações assim interessantes. Eu sinceramente, quando você vê assim as imagens, eu não sou muito de teoria de conspiração não, eu vou naquilo que é oficial, porque senão a gente fica viajando muito, né? Mas geralmente quando um avião cai, você vê grandes destroços, a cauda do avião, a asa do avião, e aí você vê assim os destroços, tipo, nossa cara, não sobrou quase nada, né? Então é uma coisa assim que você fica, será? Mas se isso aconteceu desse avião ter sido derrubado, né? Porque a rota dele era para Casa Branca, quem sabe um dia será liberado ou não. O que eu posso dizer para vocês que depois, né, do 11 de setembro, muitas coisas saíram, eu já assisti muita coisa, mas uma coisa inédita. Segundo o relato, foi a primeira vez que todo o espaço aéreo americano teve que parar. Então, a hora que eles descobriram que 3 aviões saíram da rota e depois teve o atentado, primeiro um avião atingiu o Pentágono e ao mesmo tempo praticamente estava atingindo as torres, eles não sabiam exatamente quantos aviões tinham sido sequestrados. Então eles obrigaram todos os aviões que estavam no espaço aéreo americano pousarem no aeroporto mais perto, porque só assim eles poderiam ter uma ideia se tinha mais algum avião sequestrado, né? Não sei se vocês sabiam disso. Bom, detalhe das Torres Gêmeas, seria interessante vocês assistirem algum videozinho, certo? Para vocês estarem só lembrando, né? Porque vocês eram muito crianças. Mas as Torres Gêmeas, pessoal, isso é importante a gente citar. Deixa eu fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. Eram bem altas, certo? E aí o que aconteceu? O primeiro choque aconteceu na primeira torre, não me lembro agora se foi a torre norte ou sul, não me lembro. Atingiu a primeira torre. Quando atingiu a primeira torre, quase você não tem imagem do primeiro choque. Por quê? Só tem basicamente uma imagem, porque segundo os relatos, estavam filmando uma atividade, né, do bombeiro nas ruas de Nova York, aí eles ouviram, né, e viram aquele avião voando muito baixo, aí você vê que a câmera meio que acompanha o avião e vê o choque na primeira torre. De imediato, as pessoas acharam que tinha sido um acidente aéreo, porque era um avião comercial, um grande Boeing, como se fosse um grande avião da TAM, ou qualquer outra empresa, né, comercial. E aí, de imediato, aparentemente parecia ser um acidente aéreo. O que a Al-Qaeda fez? Tudo premeditado, isso é coisa da Al-Qaeda, tudo cronometrado. O que eles fizeram? Eles atingiram a primeira torre, certo? Lógico, as pessoas que estavam aqui já morreram tudo na hora. Quem estava aqui em cima não conseguiu sair. Aí aquelas imagens horríveis, né, que eu tive a oportunidade de ver, as pessoas jogando desses andares aqui, desespero, pegando fogo. E as pessoas que estavam daqui para baixo começaram a sair, certo? E lógico, da outra torre começaram a sair. Isso era o início da manhã, as pessoas estavam chegando no trabalho. E ao mesmo tempo, você tinha quem? Você tinha os bombeiros subindo. Por isso que muito bombeiro morreu, né? Porque eles estavam subindo, teoricamente, para tentar resolver o acidente. Só que o que eles fizeram? O que a Al-Qaeda planejou? O mundo começou a mostrar ao vivo e a cores, certo? O possível acidente aéreo, ok? E aí, quando estava todo mundo mostrando aquela torre em chamas, aquele desespero, aquela loucura, vem o segundo avião e atinge a segunda torre, né? Que ele atinge, acho que mais embaixo, se não me falha a memória.
E aí é aquele choque que você vai ver que você tem vários ângulos. Por isso que eu já teve aluno que perguntou assim, nossa, mas como é que eles conseguiram gravar, Celeusa? Não tem nenhuma câmera que está parada para gravar um possível acidente. Na verdade, o que aconteceu? A Al-Qaeda planejou, eu choco o primeiro voo, certo? Vai chamar a atenção da imprensa mundial, vai começar a filmar, e aí, a hora que todas as câmeras estarem focadas para cá, eles vão assistir ao vivo a potência sendo atacada pelo grupo. Ok? E aí vem o segundo choque, aí você vê diversos ângulos, câmera lenta. Se você pegar alguns vídeos que mostram em câmera lenta, você vê que o avião ele entra praticamente esse segundo, você vê que ele entra praticamente inteiro dentro assim da torre, aí que ele explode, né? Assim, uma imagem assim terrível, né? E aí o que aconteceu? 2 aviões em chama, as pessoas aqui também não conseguiam sair. Quem estava aqui nesses andares mais embaixo foram os privilegiados, né, que conseguiram sair a maior parte, certo? Só que a gente achava que já era o pior, né? Então eu não vi a segunda torre ser atingida, mas num momento, eu tive a oportunidade de ir na frente da televisão, ainda com muitos alunos, eu me lembro que eu estava dando aula, e assistir isso aqui ao vivo. E aí todo mundo querendo saber as notícias, né? Todo mundo, né? Os alunos ali, ou mais assim, né? Babando na frente da televisão. Mas ninguém iria imaginar que essa torre fosse desabar. Aí o que aconteceu? Minutos depois, a torre desaba. Se não me falha a memória, tá? Posso estar enganada? Acho que foi a segunda torre atingida, desabou, certo? E depois desaba a outra torre. Então a gente teve a oportunidade de assistir ao vivo. Infelizmente, você vê aquela torre desabando, aquela torre de metros de altura, você vê aquilo desabando assim, né? E desabou exatamente assim em cima. Inclusive na época, na hora, Celeusa, sinceramente, eu achei que eles tinham colocado um monte de explosivos aqui na base das torres e implodido o prédio, né? E aí quando viu isso, falei, cara, implodiram o prédio, né? Só que depois, você olhando em câmera lenta, e depois nós sabemos o porquê, o que aconteceu, pessoal? Você vê que a torre, ela cai de cima para baixo, ela desaba de cima para baixo, né? Como isso aqui arrebentou e foi achatando tudo. Então você olha em câmera lenta que os andares abaixo estavam inteiros. Depois de muito tempo, né, foi colocado a explicação do que aconteceu, que o aquecimento foi tão grande que abalou as estruturas e os andares. E essa estrutura começou a arrebentar. Por isso que as janelas começam a arrebentar, porque está arrebentando em cima, está pressionando. E aí, como arrebentou todas as estruturas desses andares acima, o peso foi tão grande que ele veio achatando e aí as 2 torres caíram. Ao mesmo tempo que a gente estava tendo isso, também estava tendo o ataque no Pentágono, e o outro avião estava indo em rota à Casa Branca. Por isso que a gente não sabe se caiu realmente ou se foi derrubado esse avião que iria atingir o alvo político. Apesar que o Bush não estava na Casa Branca, ele estava numa escola, certo? Ele não estava na Casa Branca. Então, se tivesse atingido, não teria matado o Bush na época. Bom, consequência disso, então 4 aviões foram sequestrados, 3 atingiram o alvo e 1 caiu, certo? A Al-Qaeda assumiu. Consequências, desencadeou a guerra no Afeganistão e a Segunda Guerra do Golfo, que eu não vou entrar em detalhe, porque eu vou deixar das cenas para os próximos capítulos, tá? Ok? Bom, só que aí, só pra gente finalizar, que eu vou retomar isso em outro momento, o 11 de setembro desencadeou a chamada Doutrina Bush, conhecida como Doutrina Bush, que é a chamada Guerra Preventiva. Presta atenção, o que é Guerra Preventiva? Oficialmente, um país só pode declarar guerra ao outro, certo? Se ele tiver uma justificativa. Eu não posso dizer, eu vou atacar tal país. Não é assim, certo? Porque senão viraria festa. O que a doutrina Bush dizia? Que se os Estados Unidos sentisse qualquer ameaça por qualquer país do mundo, inclusive os países do eixo do mal, intitulado por ele iria atacar primeiro. Certo? Então,
a possível ameaça que os Estados Unidos poderia sofrer, atacaria primeiro. E nesse momento foi declarado os países do eixo do mal. Ora, quais eram os países, segundo, né, o Bush, inicialmente do eixo do mal? O Irã, por estar desenvolvendo armas nucleares, juntamente com a Coreia do Norte, a famosa Coreia do Norte, certo? E o Iraque, onde, pela visão americana, o Iraque tinha armas químicas e biológicas de destruição em massa. Qual vai ser o primeiro alvo da guerra preventiva? O Iraque, que vai desencadear a Segunda Guerra do Golfo, 2003, ok? E também vai ser no governo dele que vai ser marcado a chamada Guerra ao Terror, que inclusive tem um filme também chamado Guerra ao Terror, certo? Que é um filme que retrata, né, as tropas americanas dentro do Iraque procurando essas armas químicas e biológicas e que, na verdade, nunca encontraram, ok? Bom, esses assuntos aqui, da Guerra do Golfo, do Afeganistão, isso aqui, a gente vai retomar quando eu falar nos conflitos do Oriente Médio. Mas só para a gente finalizar, né, o que desencadeia aqui o fundamentalismo islâmico após o 11 de setembro, ok? Não esquecer da dica, essas dicas aqui importantes, né, sem fazer propaganda, por favor, mas aí você pode assistir se você quiser ter um tempo, porque os filmes ajudam você a entender. Tá no Netflix. Esse filme, eu já assisti, tá? Chama 22 de julho. Ele fala o atentado terrorista na Noruega por um extremista norueguês branco que não aceitava a chegada de imigrantes, né, de refugiados na Noruega. Isso aconteceu em 2011. O ano que vem vai estar fazendo aí 10 anos. Certo? Mostra toda essa questão fundamentalista, né, de contrário ao Islã, ok? Muito interessante, ele retrata o que aconteceu, baseado nos fatos verídicos, 22 de julho, vale a pena você assistir, eu assisti, é muito bom. E esse, como eu falei para vocês, né, a série Califado, que eu não assisti ainda, mas eu vou estar assistindo, e é uma série feita pela Suécia. Ok? Então são dicas aí de filmes que mostram, de repente, no momento aí pra você dar uma relaxadinha ou no nosso recesso, né, de você estar assistindo. Ok, gente? Bom, falei demais, deixa eu terminar por aqui e a gente volta nas cenas dos próximos capítulos. Gente, um beijo e a gente se vê, ok? Tchau, tchau. Beijo!